Estamos de volta com o nosso jornal para receber nesta manhã de terça-feira vereador Flávio Vicente com a gente. Primeira vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, né? Bom, eu quero começar a nossa conversa falando sobre algo que você se esforçou bastante para que acontecesse e para que fosse regulamentado em Maringá. Nesse fim de semana, a gente fez inclusive uma reportagem que apresentamos ontem aqui no nosso jornal sobre a primeira feira de food truck, que é esse comércio sobre rodas, né? E você teve um papel importante, não necessariamente na feira, mas para que ela pudesse se tornar uma realidade por conta da regulamentação desse novo serviço. Eu gostaria de saber um pouco desse universo, porque comércio de alimentos sobre rodas é uma coisa que nos Estados Unidos acontece desde, se eu não estou enganado, do século XIX, início do século XX, uma coisa assim. O mercado americano tem muito disso, né, Ronaldo? E ano passado a gente foi procurado por algumas pessoas que queriam começar esse negócio e falaram, olha, não tem uma regulamentação local. Não tem uma determinação como é que é o espaço público, como é que é o espaço privado, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser o alvará. Então, dessa primeira demanda, a gente juntou todos aqueles que tinham interesse, começamos a discutir qual era a possibilidade, fomos à questão das fiscalizações na prefeitura, discutir como é que teria que ser, como é que seria o melhor modelo. Fomos ao sindicato dos bares e restaurantes, que também, né, na verdade, eles são afetados de alguma forma, mas também alguns dos empreendedores são do segmento, para discutir uma lei que contemplasse e, de fato, regulamentasse. Porque em muitas cidades, a lei que já existia, né, um pouco antes de Maringá, era assim, autorizamos o food truck. Mas Não dizia onde, não dizia como, não havia uma clareza e você ficava numa insegurança jurídica. Para evitar isso, a gente discutiu nessas outras todas as instâncias, levou uns 4 meses, o projeto demorou para sair porque tinha muitos detalhes nessa pergunta. Não é uma coisa tão simples, não, né? Porque tem que se verificar desde como isso afeta quem já está no mercado até a própria questão da qualidade dos alimentos. Vigilância sanitária, bombeiro. Quer dizer, o food truck pode estacionar na frente do meu restaurante? Não, não pode. Ele vai estar numa distância, Então, ela pode vender bebida alcoólica? Não, no espaço público não, mas no privado pode. Então, toda essa discussão, esses detalhamentos, a gente discutiu de uma forma muito, muito boa, muito democrática, né? Trouxemos todo mundo que tinha interesse, a gente abriu para discussão e aí virou o projeto. E hoje a gente fica feliz, né? Quando você vê essas iniciativas gerando emprego, gerando renda, né? Pessoas que antes tinham um sonho de ter um negócio próprio, hoje estão trabalhando, né? E querendo ou não, para as pessoas quando se faz uma feira, como a que ocorreu nesse fim de semana, é uma alternativa diferente de lazer, inclusive, né? Porque vocês criam um festival específico para um momento como esse, né? Você faz a economia girar, né? A pessoa que às vezes ia ficar em casa, ela vai ter uma comida diferente. Essa pessoa que faz uma comida diferente pode fazer um evento privado, num local, pode atender. Eu já vi gente, por exemplo, de coisas diferentes, né? O pessoal do food truck atendendo um condomínio fechado. Ele vai lá, num condomínio fechado, e fica lá um número de X horas. À noite vai ter um food truck aqui vendendo cachorrão, hambúrguer, e atendendo todo aquele condomínio, ou toda aquela região. Isso é possível. Então é bem diferente. Bom, eu gostaria de tratar de um outro tema que você tem debatido na Câmara e que é bastante delicado e que nos afeta diretamente, que é a questão dos flanelinhas. Que história é essa de que o flanelinha é reconhecido por lei e aí a gente pode regulamentar o trabalho dele na cidade? Você vê, esse é um problema que a gente está lidando há muito tempo, né, Ronaldo? Eu mesmo me envolvi com isso. A gente fica preso a uma legislação que é federal, né? Quer dizer, eu poderia, se não houvesse essa legislação, que é um decreto de 77, né, ainda do governo Geisel, para você ter uma ideia, dizendo, está regulamentado, existe a figura do guardador de carros, flanelinha, que poderá fazer, aí tem uma série de documentos, e isso só existe isso. E depois não tem nenhum detalhamento desde aquela época. Então, com essa lei, eu não posso, juridicamente, proibir Maringá. Então, ou eu regulamento, ou eu deixo como está, que é esse vazio que as pessoas são achacadas, né, são obrigadas a pagar com medo de ter o seu carro ali riscado, alguma coisa que o valha. Que é uma questão antiga, né? Então a gente está tentando discutir, estamos discutindo isso com o Conselho de Segurança, já levamos uma minuta desse projeto, regulamentando o que? Olha, que áreas pode? Não, essas áreas não pode. Tem estar você já tem um pagamento de um estacionamento regulamentado, eu não vou pagar uma outra pessoa. Então, ok, não posso. Ali já não poderia. Então pensa em todas as zonas. Nas outras zonas, você teria que discutir essa questão, mas que ele cumprisse, né? Ele vai trabalhar como um autônomo, não é um contratado da prefeitura, não é um concursado, mas ele teria que obedecer uma série de documentações, né? Ele precisa, por exemplo, não pode ter antecedente criminal.
E a gente já tem relatos da própria polícia militar, né, que uma grande parte dos flanelinhas tem a questão de um histórico, um histórico criminal, já teve envolvimento. Então isso tudo precisa ser clareado porque a população sofre. O final das contas é todo mundo. Isso alcança pessoas do alto padrão econômico, baixo, todo mundo é prejudicado pela questão dos flanelinhas. O objetivo, então, ao regulamentar é justamente ter uma disciplina para essa atividade e conhecer quem está nas ruas. Exatamente. Porque, veja, se ele não tiver regulamentado, ele está fazendo um exercício ilegal da profissão. Aí a prefeitura pode fiscalizar, fiscalizando, se ele não estiver cumprindo isso, retirá-lo da rua. Hoje você não tem um caminho jurídico para fazer isso. A polícia não pode simplesmente ir lá e tirar. A pessoa fala, mas ele está me exigindo um dinheiro, né, um valor qualquer. Como é que eu vou provar isso? Você tem que fazer um boletim de ocorrência da polícia. As pessoas têm uma vida... Não fazem isso. Né? Estamos tentando. Bom, eu quero agora trazer essa nossa discussão micro para uma esfera macro, né, macropolítica. Como está sendo fazer política nesse momento que a gente está vivendo, Flávio? Você é voltado para a vida pública já há algum tempo, mas também mantém uma vida fora disso, como professor, como acadêmico. Como está sendo conviver com isso? Às vezes a própria pressão do aluno, já que você é professor. Como está sendo esse momento? Eu acho que a gente está vivendo... a política sempre foi uma arena difícil, né? Mas eu acho que o que está acontecendo nesses últimos anos, em especial acho que nesses últimos ano e meio, 2 anos, é a questão de uma exposição das entranhas da política e desse bastidor que era um bastidor que todo mundo imaginava ser muito sujo, mas agora está vindo com documentos, com depoimentos, com gravações, com contas bancárias, com valores absurdos, né? Então, acho que isso gera, num primeiro momento, um afastamento, né? Um afastamento, assim, uma ojeriza do processo. Né? Eu não gosto de política, olha só que absurdo. Mas infelizmente, ela é também um retrato da população, né? Que votou nessas pessoas. Então, eu acho que também está gerando, num segundo momento, assim, o que nós podemos fazer a partir disso? Essa é a grande pergunta, né? Para onde vai o nosso país? O que nós agora, né, que temos aí, por exemplo, eleições municipais daqui 4 meses. Vamos estar no meio de uma eleição municipal. Eu vou me ausentar do processo ou eu vou participar, ser um agente de mudança e provocar uma mudança nisso que eu discordo? Então, essa é a pergunta. Mas é um momento delicado, né? Parecendo novela mexicana. Toda semana, todo dia, tem uma gravação nova, um escândalo novo, pegando todos os partidos grandes políticos que tem no Brasil, né? Flávio, para a gente terminar, dentro desse cenário, você citou inclusive a disputa eleitoral desse ano, você acredita que a gente poderá ter algum impacto disso na disputa eleitoral ou ainda existe o risco de se manter, digamos, as tradições políticas que a gente já conhece há algum tempo? Eu acho, Ronaldo, que nós vamos ter 2 grandes grupos de eleitores, né? A minha análise, né? Nós vamos ter aqueles que, vendo esse escândalo todo, vão se indignar e vão falar, olha, eu não quero mais disso. A troca política, o tradicionalismo político, o esquema de acordos, os grandes financiadores, eu não quero mais isso e vou lutar para que isso mude, tanto na esfera de prefeitos e vereadores, que é a eleição que a gente tem agora. E vai ter um outro grupo que vai dizer, não, política é assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai ser, nada vai mudar. Eu acho que, dependendo da força desses 2 grupos, nós vamos ver, de fato, uma mudança. Para o país, tem que começar do município. A gente não vai mudar o Congresso, não vai mudar uma Assembleia Legislativa do Estado, se você não mudar a política que é feita na cidade. Então, eu tenho esperança que esse grupo dos indignados, de pessoas que querem um novo modelo de campanha, um novo modelo de clareza, né, de transparência, porque eu acho que as pessoas querem transparência, o dinheiro é público, né, não dá para ter mais esses acordos. Né? Então, esse pessoal, se ele tiver força, que aí eu estou falando do eleitor comum mesmo, a pessoa que está lá na ponta, que vai falar, não, eu não vou votar só para ter mais uma, eu vou votar porque eu quero saber quem é a história, o que essa pessoa vai fazer, qual é a história dela, ela é transparente, ela é clara no que está dizendo, ou é mais do mesmo, ou é mais daquela política que a gente tanto repudia e tanto quer que mude, porque, veja, não dá, o país não vai para frente se a gente não mudar a esfera política, não adianta a gente achar que o país vai à mercê de uma política ruim. Se a política não virar uma política de fato voltada para as pessoas, uma cidade voltada para as pessoas, com clareza, tirar essa coisa político-partidária e colocar uma política enquanto pensar na população, pensar numa gestão inovadora, uma gestão clara, se isso for se esses eleitores tiverem força para, além de votar e convencer esse grupo de quem é os acomodados, né? Vai ser sempre assim, que não querem se envolver, eu acho que nós podemos ter mudanças muito boas para todos, né? Aí a sociedade toda melhora. É o que eu acho.
Flávio, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Conversamos com o vereador Flávio Vicente, nosso convidado nesta manhã aqui dentro do Ponto com News. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias.